Fala pessoal, um vídeo esperado era esse, a lavagem automotiva, como fazer de forma adequada. Já falamos como não fazer e já falamos sobre a pré-lavagem. Então nesse vídeo aqui nós vamos mostrar como fazer a lavagem da forma adequada, utilizando os equipamentos adequados. Bom, como eu disse, nós já falamos sobre a pré-lavagem, então nesse vídeo eu não vou entrar no assunto dela, eu apenas vou fazer porque é um procedimento necessário. Se você tem dúvidas, tem o link aqui abaixo sobre o vídeo da pré-lavagem, assista ele primeiro e depois volta nesse daqui. Para esse caso aqui eu estou usando o pulverizador com shampoo neutro mesmo, aqui na base. Tá? O carro não está tão sujo, então eu vou aplicar o shampoo neutro e fazer uma pré-lavagem com ele e vou aproveitar para pegar alguns pontos que estão mais sujos e agitar com um pincel enquanto o produto age em cima do carro. Vamos lá? Bom, esse processo, como nós vimos e já foi falado anteriormente, ele é um processo opcional na lavagem, a pré-lavagem. Mas ele reduz muito as chances de marcações na pintura. Então, se você puder fazer, faça-o, tá? Nesse caso aqui, o carro ainda continua sujo, apesar dele ser branco e não aparentar, eu usei só um shampoo neutro como pré-lavagem. Então, boa parte da sujeira que está encrustada ainda na pintura ficou. E isso vai ser removido agora na hora da lavagem. Para isso, para fazer uma limpeza de modo seguro, só lembrando uma coisa, eu vou mostrar várias técnicas aqui e vocês vão adaptando de acordo com a necessidade de vocês e com o poder, com o que vocês querem gastar também em equipamentos e tal. Eu vou mostrar os métodos e vou citando como opcionais, tá? Então, começando por aqui, a lavagem, o ideal é você ter 2 baldes, não é necessário 2 baldes, mas é o ideal. E por que isso? Dentro desses baldes aqui, eu tenho no fundo deles, que nós chamamos de grit guard, uma grelha, tá? Ele se molda do tamanho do balde e o que ele vai fazer quando nós viermos captar o shampoo aqui para colocar no carro, se tiver qualquer tipo de resíduo, ele vai cair para baixo dessa grelha e vai ficar lá embaixo no fundo do balde. Ele não vai ficar na água, então não corre o risco de você lavar uma lateral do carro e quando você for fazer a outra, ao pegar o shampoo, acabar riscando a lataria do carro, certo? Isso dá para fazer com um balde só. Só que para aumentar a segurança, o ideal é você colocar o segundo balde. Então você teria um balde com água, somente a água e também uma grelha. E você vai fazer o quê? Lavou um pedaço, um paralama do carro, por exemplo. Você vem com a bucha, ao vir primeiro no balde com água, você vai esfregar a bucha contra a grelha, com o intuito de tirar os resíduos de sujeira que tem na bucha. E só então você vai para o balde com sabão, com shampoo. Por quê? Vai reduzir também as chances
dessa água ficar contaminada com sujeira, tá? Vai prolongar o tempo do shampoo aqui. Então, você pode fazer mais de um carro com esse mesmo shampoo. Bom, um outro segredinho que também é interessante, se você não tiver os baldes, se você não tiver como comprar um balde com grelha no momento, você pode usar um balde convencional com shampoo, e aí você pega a sua VAP ou a mangueira, e toda vez que você for colocar ela no balde para pegar o shampoo, você bate uma água antes, tá? Vai dar um pouco mais de trabalho, mas também dá para ser feito. Legal. Agora, vamos falar sobre as buchas. As buchas, como nós vimos naquele vídeo de como não lavar, elas não podem ser retas. Elas têm que ter um tipo de porosidade ou ter um tipo de espaço onde a sujeira possa entrar. Nesse caso, eu gosto de usar muito as buchas de microfibra. Por quê? As microfibras, elas têm esse espaço aqui entre as fibras que permite que a sujeira vá entrando aqui. Então você não fica criando um atrito direto com a pintura do carro. E isso também reduz muito a chance de lavar. Então você capta essa sujeira com a bucha, deixa ela aqui no primeiro balde e vai no segundo balde para pegar o shampoo limpo, tá? Outra coisa, o ideal também, se possível, é utilizar duas buchas para fazer a lavagem do carro. Então você vai utilizar uma bucha para a parte superior do carro, teto, vidros, os painéis, como o capô, porta-malas, e da metade da porta para cima, que é onde tende a acumular menos sujeira. E a metade da porta para baixo você deixa para fazer numa outra etapa. Então nós vamos perceber isso. Vamos fazer o carro por completo da metade da porta para cima e depois nós vamos voltar na parte inferior. E aí, se você puder ter duas buchas para fazer esse serviço, uma bucha de cores diferentes até se possível, uma bucha para fazer a parte superior e outra bucha para fazer a parte inferior do carro, tá? Um outro detalhe também é que uma das buchas, ela tem essa rede aqui que é para remover insetos. A gente vai ver. Apesar do carro não ter insetos, eu vou mostrar como que funciona isso. Não precisa ser uma bucha como essa, pode ser uma esponjinha de insetos também, tá? Vai servir. Então vamos ao processo, começando de cima para baixo. Eu vou vir com a bucha no balde, aonde tem o shampoo. E lembrando, eu vou começar pela parte superior do carro para baixo. Por quê? Também ele vai escorrer todo esse shampoo, então não faz sentido você começar de baixo para cima, tá? Vamos começar da onde a sujeira geralmente é mais leve, para baixo. Vamos lá. Então, do teto. O certo aqui, para fazer a limpeza, em qualquer área do carro, tá? É não ficar espalhando a sujeira de um lado para o outro. Não adianta muito. O ideal é você fazer a captação, fazer essa sujeira flutuar do carro. Então, a gente vem passando uma vez. Não adianta ficar esfregando muito esse carro. Ó. Vou virar ao contrário. Vou passar mais uma vez para garantir que tudo tenha saído. Depois que você fizer a peça, separa cada peça por vez, tá? Você vai pegar a sua bucha e vai fazer aquilo lá. O balde com água, vou pegar a bucha e limpar ele lá. Depois eu volto no balde com sabão. E venho continuando a limpeza em outras áreas do carro. E esse processo vai ser repetido a cada peça que você for mudando, tá? Isso vai depender também do nível de sujeira que você tiver no carro. Se ele tiver muito carregado, você vai ter que talvez fazer isso a cada meia peça. Vai depender. Isso vai de você. Bom, a parte superior do carro e do meio da porta também para cima foi feita. Agora eu vou me concentrar na parte inferior. Então, é onde eu vou pegar outra bucha
e o balde com sabão e fazer a parte inferior de todo o carro, contando também a parte do para-choque. Vamos lá? Bom, suponhamos que você tenha pego estrada e seu carro está cheio de insetos, por exemplo, ou seiva de árvore em alguma parte específica do carro. Nesse caso, você lava o carro por completo. Se você fez a pré-lavagem, que é uma etapa opcional, alguma coisa já deve sair nessa etapa, se você usou um shampoo poderoso ali com poder de limpeza. Tá? Se não, você faz a lavagem normalmente, sem esfregar, tá? Só tirando a sujeira superficial do carro com a bucha mesmo. Aí você vai ter que enxaguar toda a peça e então, com uma bucha, ou aquela que eu mostrei mesmo no balde, ou uma buchinha para remoção de insetos, eu vou utilizar um APC. Por que eu estou fazendo isso depois de lavar e enxaguar o carro? Porque qualquer outro tipo de sujeira que tem aqui, nesse processo de fazer a limpeza, que você talvez tenha que colocar um pouquinho mais de pressão, poderá arranhar a pintura. Então, tira a primeira sujeira, aí você vem com o APC de limpeza, isso aqui é um APC mais pro alcalino, né, que vai trabalhar melhor nesses insetos. E aí eu vou aplicar diretamente onde tem um inseto, aqui não tem, mas imaginando que tenha, você vai aplicar na área que tem um inseto. Pode deixar ele agir por uns instantes, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ali pegar o balde e vou trazer ele para cá com o sabão. Depois que ele agir por uns instantes, eu vou pegar aqui o balde com sabão, vou molhar minha buchinha, certo? E vou vir removendo qualquer tipo de inseto que possa ter aqui, tá? Então, por isso é importante o carro estar limpo nessa altura, porque senão você vai criar riscos aqui, ó, tá? E você vai fazer isso por todo o para-choque, caso tenha insetos, cocô de passarinho mais duro que não saiu no processo de lavagem na etapa anterior, certo? Depois enxágue. O processo de secagem do carro, ele também é uma parte muito importante para se evitar riscos e também deve ser feito da forma adequada. Isso aqui dá assunto para um outro vídeo, então eu vou mostrar aqui resumidamente como se fazer esse processo. Então, o ideal é procurar utilizar panos macios de microfibra se possível, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu estou usando aqui o pano no caso, arrancando a etiqueta do pano da Vonix de secagem, modelo Waffle. Esse tipo de pano aqui, ele também é um pano que tem alto poder de absorção, tá? E ele tem um tamanho diferenciado. Quanto maior for o pano, melhor é para o processo, porque você consegue fazer o carro inteiro sem precisar ficar torcendo, tá? Então as técnicas de secagem variam. Então vamos para a primeira delas. Uma das maneiras é colocar o pano sobre a peça e passar a mão. Isso aqui, ele também já vai absorver bastante água da peça, tá? Secou por completo. Uma outra maneira, que também não está errado, é você abrir o pano e, sem colocar pressão, ir secando a peça. Certo? Você vai perceber que muitas vezes ainda fica um pouco d'água, uma marca, principalmente se o carro for escuro. Então você vai ter que repassar o pano de modo suave, porque o único redutor de atrito que nós temos aqui é a água. Como sabemos, ela não é um dos maiores redutores de atrito, tá? Uma outra forma que você tem de fazer isso, e que você também já estaria fazendo a proteção do seu carro, é utilizar no processo uma cerinha spray, que você pode utilizá-la na água. Então é uma cera que você usa com o carro molhado ainda, tá? Então nesse caso você aplica a cera e aí a água já até começa a escorrer. Você vem com o pano fazendo a secagem da área. Em seguida, vira ele ao contrário para remover o excesso, né?
Lembrando que é uma cera, então você tem que tirar o excesso para ele não ficar manchado. Essa é uma outra opção. Nesse caso aqui, você já está reforçando a camada de cera do carro toda vez que lavar. Também já adianta um processo, certo? Vai variar o tipo de cera. Algumas podem ser utilizadas no carro molhado e outras não. Você tem que ficar atento a isso. E uma terceira solução é utilizar o secador soprador de ar da DeWalt. É um soprador super potente, tem 1.200 watts de potência e você pode utilizá-lo para secar o carro. Ou o carro por completo, nesse caso aqui, o carro está encerado. Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele tirando toda a água da superfície do capô, da outra ponta que ficou. E você também pode usar ele vai agilizar demais na hora de fazer a secagem das rodas, que é uma área bem chata de fazer, e principalmente em emblemas e retrovisor, que é bem comum você sair com o carro depois de lavar e escorrer aquela água. E a água que nós usamos geralmente tem cloro, essas coisas. E isso aí pode manchar a pintura aonde ela escorreu, tá? Então, isso aqui quebra um belo de um galho. Bom, o processo de secagem a ar, obviamente, ele é o mais seguro de todos, porque você não está criando nenhum tipo de contato com o carro. Então isso vai reduzir o atrito e, obviamente, a chance de marcação na pintura. Todos esses métodos que nós mostramos aqui de lavagem, você pode falar, ah, mas é muito complexo, dá muito trabalho, mas você pode adaptá-lo ao seu método, à sua necessidade. Você já sabe o que pode e o que não pode ser feito, então você faz as adaptações necessárias para o seu uso, correto? Nesse caso aqui nós fizemos uma lavagem com água, então seja consciente também, é um método que consome uma quantidade relativa de água. Se você lava com frequência o carro, procura lavar com água nesse modelo aqui, a cada uma vez por mês, para fazer uma lavagem mais pesada no carro. E aí você vai fazendo as manutenções com a lavagem ecológica, que também é segura quando o carro também não está muito sujo. Então existem técnicas que nós temos vídeos aqui para demonstrar isso. Agora, espero que tenha ajudado e no próximo vídeo do fluxograma nós vamos tratar da secagem. Vamos entrar mais profundamente nos tipos de pane, nos métodos e nos problemas também causados com uma técnica ruim. Todos esses produtos estão disponíveis na Artworks para compra na nossa loja virtual, o link está aqui abaixo. Fica à vontade, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato através do chat, do nosso e-mail e também aqui nos comentários dos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!